Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa terceira parte, ainda na temática Data Analytics para tomada de decisão. A importância da Data Analytics para tomada de decisão. E compondo o painel, temos a presença do gerente de cibersegurança, Laerte Peota. Rafa, pode colocar ali no palco, por favor. O auditor fiscal, Leon Solon. E também teremos a presença da Laura Solano. Acredito que seja algum probleminha técnico, mas ela vai entrar aí também. Certo? Laerte. Tá me ouvindo? Consigo te ouvir. Cadê o Laerte? Ah, que bom. É porque caiu, sabia? Deve ter caído dele também. Ah, sim. Eu tive que reiniciar aqui. Quando foi entrar. Gente, probleminhas técnicos, tá? A gente vai seguindo aqui do jeito que a internet nos permitir. Bem-vinda, Laura. Olá, boa noite. Boa noite. Analista sênior, especialista em Data Analytics também. Hoje a gente vai fazer um painel mais descontraído, tá? Eu elenquei aqui algumas perguntas para fazer para vocês. Sejam todos bem-vindos. Espero que seja uma discussão bem enriquecedora. Eu serei a mediadora. Já adianto que eu não sei nada sobre Data Analytics. Eu sou professora de redes de computadores e segurança da informação, então não mexo muito com essa área. Para começar, eu gostaria que o Leon começasse falando sobre as principais técnicas e ferramentas utilizadas no Data Analytics. Discutir um pouquinho para a gente sobre a importância da coleta e preparação adequada dos dados para obter insights precisos. Se você puder legal. Primeiro, gente. Boa noite para todo mundo que está participando. Laura, Laiane, Laerte, todos os participantes. Bom, para a gente poder falar um pouquinho de analytics, né, a gente tem que saber qual que é o objetivo das coisas, né? Principalmente a gente que é de tecnologia, né, Laiane? A gente sabe disso. Quer dizer, eu só não sei se a Laura é de tecnologia, mas o Laerte também é de tecnologia. Tecnologia adora sair correndo para poder meter a mão na massa, né? Adora, né? Sai correndo e tal. E na Analytics não é sobre isso. Analytics é sobre resolver problemas de negócio, né? Aí fala assim, mas o que é negócio? Negócio pode ser qualquer coisa. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, quando a gente vai trabalhar com Analytics, antes de pensar nas ferramentas, a gente tem que pensar naquele problema que a gente está solucionando. Então, as ferramentas são diversas. E o que é mais interessante, quando a gente fala de machine learning, de big data, todo mundo já pensa em redes neurais super complexas, e às vezes aquilo que vai resolver alguma coisa no negócio para você é algo muito mais simples, como estatística descritiva, ou mesmo, né, um dashboard com informações importantes. Então, tem muitas ferramentas que você não precisa de machine learning. Mas, detalhando as ferramentas que eu considero mais importantes, né, começando sempre daquelas ferramentas mais simples, você consegue extrair informações de forma simples e você já está gerando resultado rápido, né? Mais uma vez, tentando matar aqui a alma tecnicista de sair correndo para aprender deep learning. Então, a estatística descritiva, né, para você saber quais são, né, as separatrizes, você entender as atribuições dos seus dados, isso traz muito insight, por mais que as pessoas achem que é algo muito complexo, mas você tem um básico de estatística, você já entender um pouquinho de como é que está a distribuição dos seus dados, já consegue tirar bastante insight de qualquer negócio. O que a gente chama de, que é um pouquinho mais que a estatística descritiva, que entra um pouquinho também de análise visual, de data vis, que a gente chama, que é a análise, a EDA, né, a análise exploratória de dados, que a gente chama, né, se eu falo os negócios em inglês, tem que falar em português, né, que é a AED, que é a análise exploratória de dados, que é você utilizar gráficos para poder extrair insights, né. E muita gente também pensa que analytics é só você criar um dashboard. Tem os dois lados. Tem gente que acha que é sair correndo para poder criar um monte de machine learning, e tem gente que acha que é só fazer um dashboard e deixar ele lá na parede do chefe ou da chefe, e aquilo vai resolver. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para você saber o porquê sempre do que está por trás, né? E você falou de uma coisa que é interessante com relação à importância da coleta e preparação adequada dos dados, né, para poder extrair insights. Então, tem a parte de você analisar o negócio, e só que depois você tem que mexer, botar a mão na massa. Vou até deixar uma dica aqui para quem não conhece, né? Tem um processo de trabalho que eu gosto muito, porque quando você trabalha com muitos dados, é muito fácil você se perder. Você tem um monte de problema para resolver, você tem um monte de dados. Para onde você vai começar, né? Então, normalmente, eu gosto muito de trabalhar com a metodologia que se chama CRISP-DM.
né, que é uma metodologia básica bem simples, na verdade, mas que mostra alguns passos para você não esquecer nada para trás, né? Não deixa a gente de tecnologia sair correndo para a tecnologia e não deixa aquela pessoa também que não pensa nos dados, não ir atrás dos dados. Então, essa parte da coleta no CRISP-DM é muito legal, porque o primeiro passo do CRISP-DM é você entender o negócio, que problema você quer resolver, quais são as métricas que você vai utilizar no seu trabalho para poder saber se aquele trabalho vai ser bem feito ou não, e logo depois você passa para a parte do entendimento dos dados. O que é o entendimento dos dados? É saber se eu vou ter os dados tempestivos, é eu vou saber quais são as fontes dos dados, é onde que elas estão, se elas são confiáveis ou se elas não estão. Então, essa parte de você entender como que vai ser feita a coleta, e muitas vezes até da tempestividade. Eu vejo muita gente criando, por exemplo, um modelo de previsão de demanda de estoque, alguma coisa assim. E aí faz o modelo tá lindo lá, tá com uma acurácia gigantesca. Aí na hora que vai colocar em produção, ele vai falar, nossa, mas eu só tenho o dado das vendas de ontem, daqui a uma semana. E aí, como é que você vai fazer? Você não vai conseguir fazer a previsão, né, dessa forma. Então você tem que tomar muito cuidado com essa coleta. Eu acho que é essencial passar por esse processo bem detalhado antes de colocar a mão na massa. Você pode só repetir o nome desse método, por favor? CRISP-DM. Eu vou até colocar aqui no chat do pessoal. CRISP-DM. Eu vou até colocar um nomezinho aqui, que é Cross Industry Platform, alguma coisa assim. Mas é basicamente um processinho de trabalho, que qualquer trabalho que você vai fazer de analytics ou de machine learning, eu uso, inclusive, até para escrever artigo, por exemplo. Até esse artigo científico para poder... É tão difícil, às vezes, você organizar as ideias, né? Então, ele ajuda até você a escrever artigos no Medium, que seja, artigos científicos. É um processo que eu gosto muito. Muito bacana. Laura, muito bem-vinda novamente. Gostaria que você fizesse uma breve introdução para a gente sobre a importância do Data Analytics no cenário atual. Discuta, por favor, os principais desafios enfrentados pelas empresas na coleta, processamento e análise dos dados. Tá, gente, boa noite, Laiane, muito prazer, está sendo um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês, especialmente com o PMI-DF. Eu já fiz parte do PMI-DF como voluntária, já fui diretora adjunta de certificação também, então está sendo uma honra enorme voltar aqui e trazer esse assunto que é tão relevante hoje em dia para nós. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Laura Solano. Sim, eu sou da TI, eu sou formada em Ciência da Computação na UNB. Minha raiz é TI e por uma grande felicidade na vida, eu acabei na área de dados e que foi para mim uma das maiores satisfações da vida, porque eu amo trabalhar com dados, né? Hoje eu sou sócia da Big Data, que é uma empresa de prestação de serviço, de analytics, né? Hoje o nosso foco é voltado para órgão público. E eu também tenho a LSC Analytics, que é voltada para o privado, que eu também presto consultoria de analytics. Bom, o que falar sobre analytics, né? Então, assim, talvez eu vou ser um pouco menos técnica do que o Leon, né? Para fazer um pouco um overview geral para quem não é da TI, né? Quando a gente fala analytics, a gente fala sobre dados, as pessoas costumam ir muito, né, para a parte técnica do analytics. E se a gente for entender a raiz principal do para que serve, de onde que surgiu a necessidade de analisar dados, ela vem da tomada de decisão. Então, antigamente, as pessoas tomavam decisão com um pouco menos de embasamento técnico e às vezes muito mais no feeling, muito mais no conhecimento que você já tinha de negócio e você se baseava nesse seu conhecimento para tomar uma decisão. E hoje em dia a gente percebeu, né? Hoje tem até aquela frase batida de que o dado é o novo petróleo. Então a gente começa a entender que hoje o volume de informações e de dados que nós temos disponíveis, ele está cada dia maior. Mas aí vem o entrave, o que eu faço com esse tanto de dados, né? Então, existem vários pontos que precisam ser discutidos quando a gente analisa opções de trabalhar com dados, né? Existe um instituto aqui no Brasil que chama Instituto Capra. Eles fizeram uma pesquisa em 2020 com mais de 500 empresários brasileiros para eles entenderem qual que era o nível de maturidade em analytics que essas empresas tinham. Eles determinaram cinco estágios. E eles definiram que, numa média, os brasileiros se encontram no segundo estágio, que é o estágio de curiosidade. Então, hoje em dia, a gente tem noção do volume de dados que a gente trabalha,
a gente não sabe muito bem como trabalhar, seja em ferramentas ou seja em metodologias, e muito menos, às vezes, como aplicar e ter confiança o suficiente para chegar ao ponto de você tomar uma decisão baseada com o dado que você tem. Então, hoje em dia, por mais que a gente tenha um cenário extremamente favorável em termos de distribuição e de liberação e de acesso a esse dado, ainda temos uma carência muito grande do como, né? Como que eu vou chegar nisso? Como que eu vou fazer isso? Então, eu venho até trazer aqui o que eu acho que é extremamente importante a gente colocar, que às vezes a gente fala muito em analytics da parte técnica, da parte ferramental, né? Que a gente está muito ligado ainda naquela percepção de BI, na parte de business intelligence, né? Que a gente usava antigamente, o termo. Mas eu acho que seria muito importante a gente discutir também a importância de um contexto e de um termo novo que chama data literacy, que é a gente aprender a ser literado em dados. Então, não é só você mexer com o dado, é você saber o que você fazer com ele. Então, eu peguei esse dado aqui eu analiso ele de que forma? Qual que é o melhor gráfico que eu vou aplicar esse tipo de informação? Para quem que eu vou delegar dentro da minha empresa? Eu preciso ter uma estrutura organizacional que implemente um processo de análise de dados? Eu preciso ter um cientista de dados? Eu preciso ter um analista de dados? Então, até muitas vezes, para a gente implementar uma cultura de dados dentro da nossa empresa, a gente precisa ter minimamente o conhecimento até de para quem que a gente vai delegar certas necessidades, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem um ambiente de dados e de analytics, um contexto extremamente positivo. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas que há alguns anos não tinha, né? Então, eu estou no mundo de dados, vai fazer 11 anos esse ano. Então, assim, eu venho de uma época em que eram pouquíssimas as ferramentas que a gente tinha, eram ferramentas que tinham uma complexidade técnica muito grande. Então, hoje em dia, a gente já tem ferramentas que são simples de trabalhar, ferramentas que o usuário de negócio consegue trabalhar e que já dependem ainda menos da TI para tomar suas próprias decisões baseadas em dados. Então, eu acho que a ideia toda é essa, é dar um pouco mais de liberdade para o usuário de negócio, com um pouco mais de segurança e, claro, com todo um conhecimento aplicado para que a gente consiga, de fato, entregar o que é mais importante de tudo, que é confiança naquele dado para que você, de fato, consiga tomar uma decisão acertada. Eu falando com o microfone desligado aqui. Muito bacana. Laerte, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre os desafios éticos e da privacidade relacionados ao Data Analytics? E aí você pode falar também sobre a importância da governança dos dados, da necessidade da gente proteger a privacidade dos usuários. Com certeza. Bom, boa noite a todos. Me apresentar, eu sou Laerte Peota, eu sou funcionário do Banco do Brasil e estou à frente dos times de cibersegurança. Então, vou dar uma visão agora para vocês aí. Agradeço os colegas aí, Solon e a Laura, que fez a introdução. Vou falar um pouco sobre a segurança também no aspecto do Analytics, tá? Porque a importância da ética das empresas é trabalhar realmente com dado de uma forma a proteger também os seus clientes, os seus usuários. Como o Solon até comentou, assim, que o negócio da empresa, né, se usa o Analytics no negócio da empresa e os nossos clientes, os nossos usuários fazem parte desse negócio. Então, de nada adianta se você não tem uma política de privacidade, se você não tem uma governança dos dados, e mais ainda, você tem um código de ética bem elaborado. O Analytics, ele demanda muito esforço, né? E você vê a Laura aí com 11 anos de experiência, muito esforço e dedicação também nesse aspecto. Quando a gente fala, então, sobre ética, sobre segurança, tem muitos casos aí que já vieram a público. Não sei se algum de vocês lembram, né, no caso do Cambridge Analytics, ele foi muito um clássico caso, né, de uma empresa que não usou os dados com ética, não se preocupou com a privacidade dos seus usuários e pagou um preço alto, né, nós sabemos disso, né, isso aí realmente, assim, impactou a empresa. E as leis brasileiras têm se empenhado, tem a LGPD relacionada à privacidade dos dados, Marco Civil, temos aí mais recentemente agora o projeto Open Bank, nada mais é do que o dados, de quem que é esse dado? O dado passa a ser do dono, ou seja, o usuário é o dono do seu dado, o cliente bancário é dono do seu dado. Então eu posso também
oferecer esse dado para uma outra empresa, ter um retorno relacionado a isso. Então, o Open Bank ele dá uma visão também de que a informação tem um dono. As empresas têm que se preocupar com a privacidade, anonimizar os dados de uma forma segura, armazenar de uma forma segura. Existem diversos casos de bancos de dados que foram comprometidos através de ataques cibernéticos, comprometem a imagem da empresa. Existe uma preocupação, vamos usar os dados, mas agora precisamos nos preocupar de como esses dados vão ser armazenados, como eles vão ser recuperados, quem vai ter acesso, né? Assim como o Solon colocou, não é você fazer um dashboard aqui e indicar assim, o que é bom, o que é ruim. A cibersegurança usa muitos dados de segurança, né, de cyberataques. Então, tudo isso é relacionado. Negócio, combate a fraudes, identificação de vulnerabilidades. Os dados eles têm que se convergir, né, em um modelo que é desafiador, né? Como a gente falou, usa a ética e usa a privacidade. Como que a gente consegue, então, criar um modelo baseado em ética e privacidade? É implementando um modelo de governança de dados, implementando também a sua proteção de camadas, né? A cibersegurança hoje, ela faz parte de todo esse arcabouço que nós temos discutido sobre analytics. Quem vai ter o acesso, o controle de usuários. Então, a governança ela dá essa visão, né, que é bastante completa sobre a utilização dessas informações. Bacana, eu com o microfone fechado de novo. Ent- Alguém quer complementar as perguntas que eu fiz? Quiser fazer um geralzinho aí? Não, gostei muito. Eu só queria complementar nessa parte de ética, né? Até porque é uma de ética de privacidade, bem rapidinho, porque assim, sem querer eu acabei caindo nisso no trabalho, num trabalho que eu fiz específico. Mas por quê? Porque eu sempre achei que era alguma coisa muito distante. Pronto, é isso que eu queria trazer. A gente acha muito que esse negócio de ética, não, isso acontece lá com o sistema de reconhecimento facial, lá da Meta e tal. E às vezes você tá lá numa financeira que tá analisando crédito e bota algum crédito mais alto para uma pessoa por conta da raça, onde ela, né, pelo nível de inadimplência, ou onde ela mora. Então, assim, o que eu acho que é interessante também é a gente visualizar que isso tá no nosso dia a dia, se a gente não estiver muito atento, vai passar batido, né? Então, eu acho que no caso do Laerte, não tem nem como ele respirar, coitado, né? Segurança é um trabalho muito pesado e não tem como não pensar nisso o tempo inteiro. Mas quando a gente está muito querendo resolver as coisas do negócio lá na frente, a gente esquece que tem uma questão ética por trás. Então você fala assim, pô, estou melhorando pra caramba aqui na minha financeira, os créditos, né, a gente está oferecendo aqui os créditos certos, mas aí você vai estar usando uma variável lá no modelo que não poderia estar usando, né? Que você pode estar tendo algum viés. Então, eu acho que isso é importante, a gente estar no dia a dia, sempre pensando em qualquer tipo de trabalho, e se não está tendo algum viés nesse sentido, né? Não pensar que é alguma coisa muito distante, que isso me pegou de verdade mesmo, num projeto que eu fiz, que eu comecei a perceber que os dados tinham viés, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, já que era alguma coisa muito distante, né? Certo. Ô, Laiane, deixa eu aproveitar aqui, eu vou indicar um livro aqui que não sei se vocês conseguem ver, Privacidade é Poder, de Carissa Vélez. Muito interessante aqui. A gente tem usado porque a cibersegurança, a segurança, né, ela trabalha com privacidade. Então, até entender, né, os algoritmos hoje, né, os algoritmos de analytics também, eles têm que considerar também a privacidade dos usuários, os donos da informação. Então, por isso que esse livro aborda a privacidade como um aspecto de poder, né? Ou seja, você tem que o poder ele vem junto com as responsabilidades. Então é importante ter essa visão. E fica aí a minha recomendação de leitura para quem estiver assistindo a gente aqui. Certo. Quer falar alguma coisa, Laura? Pra gente. Só também complementar um pouco dessa parte, que muitas vezes a gente pensa em dados sensíveis, né? A gente pensa necessariamente, às vezes, no CPF que está vazando, no telefone que está vazando, numa informação financeira, mas quando a gente está lidando com uma organização, seja ela qual for, o tamanho da organização, às vezes a gente tem dados sensíveis da própria organização. Então, a importância que o Laerte colocou sobre a gente identificar o dono do dado, ela é importante em qualquer circunstância de projeto que você esteja atuando, né? Até porque o dono do dado vai definir também a responsabilidade pelo dado que está sendo tratado, né? Então, assim, todas as vezes, sejamos nós, fornecedores, trabalhando com
com implementação de projetos, ou a própria organização que está implementando seus próprios projetos, é muito importante que o dono do dado esteja muito bem definido, até porque ele que vai se responsabilizar pelo resultado lá na frente. Então, assim, quando a gente está falando de analytics, que está falando de projetos de analytics, especialmente sobre tomadas de decisão baseada em dados, a confiabilidade ela está ligada intrinsecamente a quem definiu a regra e a quem definiu a qualidade do dado que está sendo utilizado para aquela tomada de decisão. Então, às vezes a gente fala também muito nessa questão, tem que ter sigilo, tem que ter cuidado, e isso tudo é extremamente importante, mas a gente também tem que lembrar que tomar uma decisão baseada numa informação que não tem um dono muito bem definido, corre um risco muito grande de você estar tomando uma decisão baseada numa informação que não tem o nível de qualidade que você precisaria ter, né? Então, dentro da organização como um todo, existem vários processos que a gente pode implementar, seja um processo de catalogação. Então, hoje em dia, existem processos e ferramentas para fazer catalogação de dados, né? Que é uma coisa extremamente importante, e que isso também está intrinsecamente ligado com a qualidade do serviço que você está prestando, da decisão que você está tomando, e também na camada de segurança que precisa ser aplicada a esse dado. Certo. O Gustavo Gonçalves, que está assistindo a gente, perguntou: aproveitando a deixa do Laerte, qual leitura vocês consideram importantes para a área de dados? Fique à vontade para responder. Olha, eu tenho um livro que eu acho que é interessante falar aqui, até porque a Laura chamou a atenção para uma coisa importante, né? Eu esqueci que eu não estou no meio de um monte de nerds que nem eu aqui, né? Então tem que falar um pouquinho do tipo de coisa que a gente consegue resolver com analytics, com ciência de dados, com machine learning. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Análise Preditiva. Eu mando o link aqui direitinho. É um livro que, para quem está começando, é muito bom, porque ele não tem uma linha de código lá. Você pode espremer que não vai sair nada. Lá só mostra um monte de aplicações que foram resolvidas com ferramentas de dados, né? E nem entra muito nos modelos, não entra em quase nada. E é engraçado que é um dos primeiros livros que eu vejo falando sobre ética, que fala sobre a parte de segurança pública, né, que é muito perigoso, você saber se a pessoa vai ser reincidente num crime, quase que Minority Report lá, né, que teve gente que tentou fazer isso e percebeu que não deu bom, né? Então, é um dos livros que já é antiguinho, mas ele é bem atual por conta de mostrar quais são os impactos e as possibilidades para você conseguir entrar na área de dados, né? E se quiser buscar meus contatos aí para poder, se for coisas mais técnicas, eu indico aí também. Mas esse é um livro que todo mundo que quer começar a trabalhar, ou quer pelo menos saber o que é, mesmo para gestores, para todas as áreas, é um livro bem pequenininho, fininho, baratinho, e não tem nenhum código, então não tem por que não ler, né? Sim, o pessoal interessou aqui, falou para você postar no chat. O Marçal Okama, desculpa, Marçal, se eu estiver lendo errado, ele colocou: o Laerte apresentou uma visão sobre o cuidado que se deve ter com relação à proteção e privacidade de dados, mas gostaria de saber dos participantes que cuidados são tomados no modelo de viés de não gerar discriminação, por exemplo. Vocês fiquem à vontade. Bom, eu acho que a maior preocupação aí, né, é porque é o seguinte, os algoritmos, eles têm a tendência de separar as pessoas por grupos, né? Vamos ver se eu entendi bem o questionamento do colega. Então, muitas vezes, né, esses grupos são separados por alguma afinidade, né, por algo específico, né, desse grupo, que eu até entendo assim que pode gerar uma certa visão aí distorcida da situação. Então, o cuidado realmente deve ter, né? Eu acho assim que o cientista de dados ele tem que se preocupar realmente assim com esse feudo de dados que pode ser gerado, né? Então, as pessoas são classificadas, são inseridas em grupos, e aí pode realmente acontecer uma situação ou outra, mas eu acho que a intervenção humana, em algumas situações, ela é necessária. Certo. Ainda sobre a pergunta do Marçal, ele perguntou se existe alguém na equipe, no seu trabalho, preocupado com essa questão, por exemplo, para evitar a discriminação. Você falou especificamente aqui no caso que eu coloquei? No seu trabalho, isso.
Com certeza, né? Hoje a preocupação é com a informação. Eu acho que todas as empresas, né, que buscam realmente uma qualidade, elas têm essa preocupação, porque tem a diversidade, tem as necessidades específicas. Então, eu acho que isso faz parte realmente das empresas que têm uma governança bem estabelecida. Certo. Neste momento, então, eu preparei algumas perguntas. E aí vocês sintam-se à vontade para responder. A gente vai fazer isso em 15 minutos. E aí vocês podem complementar o colega. Primeira pergunta. O cenário de transformação digital coloca as soluções de tecnologia no centro da gestão e operações das empresas. Isso a gente sabe, né? Isso porque o número de dados produzidos aumenta significativamente com o passar dos anos. E a tecnologia oferece possibilidade de leitura desses dados cada vez mais precisas e sofisticadas. Como que a gente faz, então, para estruturar um processo de análise de dados numa empresa? Fiquem à vontade para responder. Vou parecer repetitivo, né? Mas vai dar uma olhada. Uma coisa é o processo de trabalho, outra coisa é montar a equipe, outras coisas, né? Mas eu acho que o primeiro de tudo é objetivo. A gente sabe, assim, tem que tomar muito cuidado com hype. Eu adoro ciência de dados, eu acho muito legal. Todo mundo que quiser entrar, eu ajudo, vem atrás de mim aí no privado. Eu adoro, é uma área muito legal, né? Mas eu tenho muito medo do hype, porque às vezes a empresa quer ter alguém, quer ter um cientista de dados por ter. Não pode. Tem que avaliar quais são as necessidades, qual é o objetivo, o que ela quer fazer. Toda empresa precisa, para mim isso está muito claro, óbvio. Só que se a empresa não sabe por que precisa, ela vai acabar, né, bagunçando a estrutura dela, não vai conseguir montar um bom processo. Então, para mim, o CRISP-DM é legal até nisso, para você ter noção de quais são os objetivos. Uma coisa que é legal também, que eu gosto muito, tá até dentro do assunto do PMI aqui, né? Que dos assuntos que a gente trabalha com gestão de projetos é gestão de riscos. Então, gestão de riscos é um ótimo lugar para você começar, por exemplo, a identificar quais são os maiores riscos e a partir daí você ver quais são os objetivos estratégicos vinculados àqueles riscos para poder saber como é que você vai estruturar os dados, né? E uma coisa que eu acho muito importante também, muita gente fica com medo por causa do nível de maturidade. Às vezes tem muita empresa, muito órgão, que não tem um nível de maturidade muito grande e acha que não dá para fazer nada por conta disso. Só que só de você estruturar uma coleta de dados bem feita com objetivos já é um começo, porque senão você vai continuar assim o resto da vida, né? Então, por que eu quero dizer isso? Porque senão você está vendo um monte de ferramenta de IA generativa, um monte de modelo preditivo, um monte de rede neural e maluca da vida, e você fala, nossa, nunca vou chegar lá. Só que você nem coleta os dados da forma correta, então você não vai conseguir fazer nunca mesmo, né? Então, tem que começar nesse sentido, definindo um objetivo bem claro, o que você quer resolver, né? Para não ficar aquele negócio na parede lá de objetivo estratégico que ninguém olha. Então você vai, analisa aquilo, vê aonde você quer chegar, a partir daí você vai estrutura quais são as formas que você tem de alcançar lá utilizando dados, né? Mas que toda empresa, todo órgão precisa, isso para mim está muito claro. Eu acho, assim, vou até complementar o que ele falou, que assim, eu acho que o primeiro de tudo é estar na estratégia, né? Eu acho que muito da própria definição do seu planejamento estratégico da organização, ela tem que estar contemplado isso lá dentro, né? Porque vai precisar de investimento, não só de equipe, mas muitas vezes o investimento de ferramentas para isso, né? Muitas vezes de treinamento, muitas vezes de até o próprio organizacional mesmo para definir uma estrutura dentro da sua organização para estar especializado no tratamento dessa informação. E também, assim, pensar que é tudo cultural, né? Que, assim, a gente precisa começar de algum lugar. Você não precisa pensar, que nem o Leo falou, eu preciso ter um nível grande de maturidade de dados para chegar no nível de ter essa informação disponível. Na verdade, o intuito é você começar pequeno. Então, no momento que você define lá o seu planejamento estratégico, e inclusive eu vi que vai ter uma palestra sobre OKRs, eu acho que vem muito a calhar, porque vai cair também numa necessidade que você vai precisar analisar os seus dados para você definir até os próprios KPIs da sua empresa. Talvez você pode começar daí, entendeu? Definir alguns KPIs e aí você vai começar a ver como é que você vai começar a controlar esse tipo de dado. Então, você pode começar, às vezes, com uma planilha Excel, que seja. Você tem que começar de algum lugar. À medida em que você vai vendo que o seu negócio está demandando um pouco mais de atenção, um pouco mais de celeridade no processamento desses dados, aí você vai crescendo nas ferramentas, aí você vai contratar uma pessoa. Ou se você não tem condições de contratar uma pessoa, você vai contratar uma consultoria. Então, existem vários pontos para você começar a trabalhar com dados dentro da sua instituição.
Mas, assim, se eu pudesse dar uma opinião, até de leitura, para vocês procurarem na internet mesmo, porque não existe um livro, assim, chama Data Literacy, que é realmente, assim, você ser literado em dados e você entender o que você precisa ter na sua organização para começar. E eles te dão um passo a passo, realmente, sobre como que você começa. Eu vou procurar o link aqui para vocês e vou colocar aqui no chat, porque é uma leitura bastante interessante, até para você entender quem é você no ambiente de dados dentro da sua organização. Você é quem demanda? Você é quem executa? Você é quem valida o dado? Então, você é quem manda alguém fazer? Então, é bom você entender aonde que você está nesse cenário para você entender como que você pode contribuir para a implementação dessa cultura, porque, de fato, é uma cultura. Não é algo assim, de repente a gente vai implementar dados na empresa, né? Analytics. Então, é uma cultura e a gente sabe que todo trabalho em cultura é um processo lento e gradual, mas que precisa estar 100% alinhado à estratégia da organização, porque senão não sai. Bacana. Em relação ao ambiente organizacional, como que a gente sabe onde estão as dores? Como que a gente identifica as necessidades de cada setor em relação à informação? Aí é minha especialidade. E eu acho que assim, o primeiro passo é esse mesmo, é entender aonde está doendo. Então, assim, independente de onde surgir a demanda, a gente primeiro precisa entender qual que é o gargalo o momento ali está demandando. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma estrutura vamos dizer assim, a gente tem uma secretaria de governança de dados, por exemplo. Geralmente, as demandas, elas chegam nessa coordenação, nessa secretaria, e isso aqui é avaliado. E como é que a gente trabalha? A gente primeiro entende o processo. Então, muitas vezes, o processo, independente do nível de maturidade que ele esteja, ele vai ter um gargalo. Então, o primeiro ponto de todos é entender qual é o gargalo. É, de fato, aonde que o pé está apertando, aonde que está machucando, onde é que a pedra está incomodando. Então não adianta nada, igual o Leão falou, não adianta nada você ter uma dashboard linda e maravilhosa e ela não resolver o seu problema. Então não adianta a gente tentar olhar um problema superficial e lembrar sempre o seguinte, os projetos de analytics, eles não são para pessoas. Então, assim, não é porque o fulano me pediu para fazer um painel. Lembrar que todos os painéis e todos os recursos que são utilizados, eles têm que estar linkados com o objetivo estratégico da organização, porque corre o risco de eu estar implementando painéis que não são necessários, painéis que não vão resolver problemas, painéis que, na verdade, eles vão ser só bonitos, mas não vão resolver o seu problema. Então, é importante que isso tudo esteja muito bem mapeado e entender de fato aonde que realmente está doendo a dor. E isso tem uma série de metodologias para fazer esse tipo de levantamento. E se eu puder aqui indicar para vocês, já que a gente está falando de PMI, a gente está falando de projetos, existem Canvas, e provavelmente a maioria das pessoas aqui já conhecem Canvas, existem Canvas para BI, Canvas para Analytics. Então, existe um Canvas que chama Data Driven Canvas, que foi desenvolvido por um pessoal da IMAX, que é uma empresa lá do Sul, e eles desenvolveram um Canvas totalmente voltado para desenvolvimento de projetos de analytics. Então, é uma metodologia bem bacana, que eles implementaram de uma forma muito visual. Então, para quem está acostumado a trabalhar com Canvas, vocês vão se dar super bem com o Data Driven Canvas. E é um material muito bacana para vocês começarem a identificar aonde que está o gargalo, aonde que está a dor, aonde que isso está linkado nos objetivos estratégicos da sua organização, o que você já tem utilizando de dado, aonde estão os seus dados, o mapeamento, até a prototipagem, você tem isso tudo lá. Então, assim, eu acho que é muito importante que você tenha uma metodologia para te guiar. Meu microfone. Bacana, muito legal. Alguém quer complementar? Vou passar para a próxima, então. Voltando, então, na questão de privacidade, proteção dos dados pessoais, a gente vê que não tem muito consentimento, né? O que vocês acham sobre isso? Ou você usa um site e coloca num SIM lá e entra dentro do site, ou você não usa o site
mas também não libera seus dados. Não é liberado, né? Não é consentido. O que vocês acham sobre isso? Se me permite, deixa eu começar e depois passar a palavra. Peraí só, apareceu um negocinho aqui. Tá. Primeiro a gente também, a parte de consentimento, né, existe empresas financeiras buscam isso incessantemente. Como eu citei há pouco, o próprio Open Bank, ele vai trabalhar com consentimento, né? Agora, tem também uma preocupação que é quando existe a falta do consentimento, no entanto, a informação está pública, que nós chamamos aqui na área de cibersegurança de OSINT, que é Open Source Intelligence. Muitas vezes a empresa ela se preocupa em proteger o dado, né, internamente, só que se ela prestar um serviço, né, que se expõe na internet, né, um comércio eletrônico, por exemplo, né, ela se preocupa, né, em manter os seus dados, manter as suas informações, tem lá os seus sistemas de analytics. No entanto, às vezes um processo mal elaborado permite que algumas pessoas mal intencionadas consigam baixar essa informação, né, e utilizar de uma forma não esperada. Há 2 anos atrás aconteceu isso no governo da Argentina, onde todos os documentos de registro geral dos seus o cidadão argentino foram vazados na internet. Então, olha só, a preocupação com a informação agora deixa de ser outra, ou seja, os dados estão disponíveis. Então, existem muitos robôs na internet varrendo redes sociais, varrendo preços de lojas. Tem que se preocupar realmente com a preocupação relacionada a esse segmento, viu? Uhum. Certo. Alguém quer complementar? Eu acho interessante. Pior que eu fico dividido, né? Porque eu adoro receber esse tema de recomendação, eu acho muito legal, né? Só que tinha que ter uma forma de você dizer que você quer isso, né? Você, não, eu quero receber e pronto. O problema é que hoje não tem, né? Hoje, basicamente, você não consegue chegar lá nas coisas, no serviço, se você não libera tudo, né? Eu não vou falar nome para não, né, para não ser descortês, mas você entra lá na drogaria e se você não der o CPF, você não ganha papeletinha de desconto. Então, assim, é uma forçação de barra muito grande que a gente vê, né? Eu acho que no caso, como o Laerte falou, nas financeiras, tem um Banco Central que tem uma mão muito forte, né, de reguladora. Então, vocês não tem muito o que fazer. O tal do opt-in, que chama, né, Laerte, eu acho. Então, assim, se o cliente não disse que fez o opt-in lá, está lascado, né? Então, mas isso não é verdade em outros setores, né? E eu confesso que eu não sei muito bem qual que é a solução, porque hoje em dia você vê que mesmo na LGPD, se você clica lá um monte de botão e aceita, você está mais ou menos tranquilo, né? Não tem tanta gente assim que pede para poder limpar os dados, né? A gente sabe que é um certo avanço, mas eu confesso que ainda não vejo um ferramental muito pragmático para aquelas pessoas que não querem ter os dados, né, acessados de jeito nenhum, tem uma ferramenta prática para poder dizer que não quer. Né? Certo. Vamos para a nossa última perguntinha, tá? Estamos caminhando para o fim. Essa discussão está muito legal, está bem cheia de ideias, insights maravilhosos. Com a popularização de ferramentas que utilizam informações coletadas no ambiente digital, principalmente após o uso extensivo de dispositivos de IoT, reconhecimento facial, de voz, a preocupação com a privacidade dos dados compartilhados por esses meios vem sendo cada vez mais discutida. O que vocês acham sobre isso? Sobre esse compartilhamento de dados em tudo? Tudo que você fizer hoje, um clique na tela ou qualquer coisa do tipo é um dado. E o que vocês pensam sobre essa nova onda? Eu acho que fica um pouco no que eu falei, né? Acho que a alta conectividade, o excesso de conectividade, a necessidade de disponibilizar informação online, né? Ela tem realmente assim exposto a algumas vertentes que há de ser discutidos, né? Os algoritmos, né, quando eles exploram essa capacidade de analisar o espectro, por exemplo, de um cliente, um site de comércio eletrônico que se adapta, né, analisando o comportamento do seu usuário. Então, os sites hoje são muito dinâmicos. Então, tem essa visão, assim, as ferramentas cada vez mais, né, se integrando a esses modelos de negócio
nós temos que realmente rediscutir o assunto sobre privacidade, né? Porque todo dia surge uma nova informação de dados que vazaram, privacidades que foram corrompidas, a falta de conhecimento, de consentimento, né, do acesso, como o Leon até colocou, se você não dá o seu CPF, você não consegue acessar os serviços, e eu já considero o CPF já de domínio público, né? Infelizmente, né, os dados já vazaram, né? Então as pessoas, o seu CPF já é de conhecimento público. Então cabe a nós o que? Nos protegermos relacionado à nossa biometria, que a biometria ela passa a ser algo realmente único, deveria ser, né? E é para ser único. Então, hoje, a grande discussão e se os dados da biometria vazarem? O que pode acontecer, né? Como que eu protejo esses dados? Existe uma forma de anonimização das informações, existe uma série de características que eu consigo proteger os dados de uma forma muito mais eficiente. Mas, no entanto, ainda estamos nesse espectro aqui de discussão, de modelos de proteção e tudo mais. Certo. Eu achei legal o que o Alert falou. Eu estava lembrando aqui de uma coisa também, né? A gente às vezes pensa muito também nos próprios dados, né? Nos próprios dados pessoais, mas tem que tomar muito cuidado com dados corporativos também, né? Eu sou da Receita, então eu sei como é chato, né? Quando acontece alguma coisa que você tem dados que você tem que proteger ali. Então, a gente está cometendo o sacrilégio aqui de não falar do ChatGPT até agora, né? De Data Analytics. Então, o ChatGPT tem um exemplo muito claro do pessoal da Samsung, os funcionários da Samsung, que devem ter enviado um monte de informação lá de segredo industrial para poder facilitar no trabalho do dia a dia. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque as ferramentas estão cada vez mais produtivas. Porque antes você ainda tinha, eu não vou colocar isso aqui porque não vale a pena. Então, quando você tem ferramentas que te ajudam demais, aí que você tem que abrir mais o olho. Eu não estou falando mal do ChatGPT porque eu uso todo dia, né? Mas tem que tomar muito, muito, muito cuidado com essa parte também dos dados corporativos, né? Então, os dados, a gente fala de sigilo, e não é só dos dados pessoais, tem que tomar muito cuidado com os dados corporativos. Certo. E assim, até para complementar, né, essa questão do chat GPT em si, né, que não vamos falar sobre isso toda hora, né, mas que modelos de aprendizagem de máquina, eles partem do princípio que você está ensinando, né, então, assim, muitos dos dados que são imputados, eles são imputados, né, como, acho que foi até o Leandro que falou, né, muito sobre a questão ética, né, então muitas vezes você pode ver como que um computador reproduz uma expressão racista. Então, para a gente entender que o computador ele não é sozinho, né? Então, tudo isso passa de uma percepção humana para uma percepção robótica, né? Então, inclusive, a Elziane comentou ali em cima, né, sobre se a proteção dos dados deve ser uma preocupação de todos os colaboradores ou só da administração da organização. Então, assim, eu acho que tinha que ser de qualquer pessoa, independente do nível da organização que ela se encontra, né? Porque lógico que dentro de uma organização é preciso que a administração da organização tenha ciência disso, né, e que ela se mexa, porque, assim como o próprio Marçal falou ali embaixo, existem agentes que são responsabilizados por isso, né, então as empresas não podem simplesmente ignorar que hoje existe uma legislação sobre isso, né, mas eu acho que é uma preocupação que todo mundo deveria ter como cidadão, entendeu? Então, se você está trabalhando numa empresa e que você está vendo que está vazando dado, que não tem uma segurança que deveria ter, se você tiver, lógico, né, proximidade e abertura, vale a pena você sentar e conversar, né, porque muitas vezes as pessoas não... Os donos ou os C-levels ou os coordenadores, secretários, eles estão ali com tanta coisa que às vezes eles não estão percebendo, né? Então, tem que ser muito da gente, que foi como o próprio Laerte falou, né? Hoje em dia existe uma legislação porque muita gente se incomodou e muita gente falou e muita gente falou que era um absurdo. Então, acho que muito sobre a gente tem que mudar. À medida que esses dados vão aparecendo, enquanto a gente não fala assim, opa, peraí, não, isso aí não. A gente precisa começar a trabalhar e acender a luzinha e fazer alguma coisa, não só esperar que alguém faça alguma coisa. Isso para qualquer área, assim, da vida. E falando de analítica, especialmente porque muito tem obrigada. muito seu. Bacana. Pessoal, muito obrigada
por essa discussão muito enriquecedora. Esse foi nosso painel com insights valiosíssimos. A gente falou sobre data analytics, falou sobre tomada de decisão, sobre como implantar em empresa, falou também sobre essa questão da privacidade, né, de consentimento. Trouxemos aqui muitos temas que valem a discussão. A gente pode ficar aqui a noite toda falando sobre isso e a gente não vai conseguir finalizar, né? E para fechar, só deixar uma curiosidade, né? Esse foi o squad dos L's. Laiane, Laura, Leon e Laerte. O Laerte podia ser Silva aí no final, hein, cara? Para poder ficar todo mundo com essa. Muito obrigada, Já gente. pensou, Espero que... Obrigado, gente. Foi um prazer participar com vocês. Foi um prazer Obrigado, enorme. pessoal. E fica à vontade aí para o pessoal que quiser me procurar no LinkedIn, no Instagram, o que seja. Boa ideia, muito bem, Laura. Super papo. Eu amo falar sobre analytics, sobre ferramentas, eu presto serviço, então se alguém quiser alguma dica ou como é que começa, para onde vai, fiquem à vontade para me acessar, eu estou 100% disponível para vocês e vai ser um prazer. Coloquem no chat. Mais uma vez, muito obrigada ao pessoal do PMI pelo convite, está sendo uma honra enorme estar aqui com vocês, sempre que precisarem, eu estou disponível. Muito obrigada. Até mais, pessoal. O pessoal pode ir para a próxima sessão, tá? Estamos quase encerrando o nosso evento com chave de ouro. Temos agora uma dinâmica com o nosso querido Lucas. Podem ir para a próxima sessão. Até mais.